Olá, tudo bem com vocês? Daphne, hoje nós temos que falar da sua experiência aqui, porque nós já falamos da minha experiência na faculdade. É verdade. O Daniel mandou um comentário. Se você não viu, vai na aba comunidade, tem lá onde você pode... Tem uma foto fofíssima do Feroz para você deixar comentários e sugestões para vídeos aqui do canal dos Goiabas. A gente pode postar outra também, que isso aí já teve uns comentários muito bons que a gente vai usar aqui. Já tá tudo separado, na verdade. E aí ele sugeriu que... Eu comentei que eu iria falar sobre a faculdade, né? O Diego já falou sobre a faculdade de Educação Física. E aí eu ia falar sobre relações públicas e... Olha, eu nunca gravei. Então estou aqui para falar sobre isso e você pode dar pitacos. Perfeitamente. Quando você entrou na faculdade? Ok, eu entrei na faculdade, não tenho a menor ideia. Eu terminei a faculdade em 2009. São 4 anos Nossa, entre como é que você 2005 não lembra? 2005. 2005. 2005, eu não lembro. Eu realmente não lembro. E, na verdade, a entrada da faculdade foi traumática um pouco pra mim. Eu tô vendo. Não, foi, porque, na verdade, assim, pra começar, eu não sabia o que eu queria ser. É muito bom isso, né? Isso aí traumatiza um pouco o jovem. E aí, eu não sabia o que eu queria ser. Tipo, eu não sabia o que eu gostava. Eu não era muito boa em absolutamente nada. Eu era na média. Em algumas coisas eu era pior, então, tipo, obviamente eu saberia que eu não ia seguir a carreira de física, nem matemática, porque não era minha especialidade. Na verdade, eu era bem ruim nisso. Eu também. E, então, isso eu sabia o que eu não ia ser. Mas o que eu queria ser, efetivamente, eu não tinha a menor ideia. Não tinha nada que te interessava a ponto de você falar, vou estudar mais isso. Exato. Nada que eu aprendi na escola me justificava nossa, eu sou apaixonada por o isso. resto da minha vida com isso. Exatamente, sabe? E na minha escola, inclusive, teve uma feira de profissões que foi muito legal. E... Foi tão legal assim não, Daphne. Não, foi. Eu vou contar. E aí, tipo, eu falo disso até hoje. Eu fui nessa feira de profissões e, obviamente, perdida, não sabia o que eu queria fazer da vida. Não era boa em nada. E aí, eles dividiram por sala. E eu entrei numa sala de oceanografia. E aí, eu me apaixonei. Eu realmente me apaixonei. O cara tinha um dente de tubarão no colar. Eu lembro até hoje, olha que louco, isso marcou muito na minha cabeça. E eles estavam, tipo, sabe, super despojados, porque tinha uma galera na sala, tipo, de direita, tava de terno, gravata. E aí eu entrei na sala de oceanografia, a galera tava super bem, assim, de camiseta, super confortável. É porque o oceano acho que dá uma paz na gente. Eu acho também. E aí eu me apaixonei. Eu realmente me apaixonei. Eu falei, caraca, é isso. Eu quero isso. E eu era boa em biologia. Eu não era, tipo... Eu nunca fui fora da curva na escola. Mas eu era muito boa em algumas coisas de biologia. Em planta, não muito. Botânica, ninguém é muito bom em botânica. Mas, pô, também esqueceu boa em tudo. Tá bom, mas eu era muito boa. E aí, tipo, eu comecei a conversar. Tanto que o meu professor de biologia me sugeriu. Ele falou assim, ele percebeu que eu tava perdida. E aí ele me sugeriu. Ele falou assim, por que você não vai na parte de virologia, infectologia? Porque eu era muito boa em saber... Eu seria rica hoje. Seria a Átila e a Marina. É isso, seria a própria Átila. E eu era muito boa em ciclo, sabe? Tipo, doença de Chagas, que tinha um ciclo de fazer, tipo, tem o bicho, tem a picada, como faz? Eu era muito boa em construir. Tá, mas ó, nós estamos em infectologia e o papo é sobre a faculdade de relações públicas. Desculpa. É só uma bifurcada. Aí, beleza. Aí eu desisti da biologia, porque assim, oceanografia eu pensei, putz, eu vou ter que morar numa cidade praiana, né, no litoral, e eu não queria morar no litoral e ficar longe dos meus pais, que eles não iam querer morar na praia comigo, e eu não quis fazer biologia porque eu fiquei com medo de botânica, que tinha uma parte muito complexa que eu não era tão boa assim. Aí, beleza. Aí, na minha época, não sei se é assim, e desculpa os administradores, mas na minha época, a gente fazia piadinha na escola, que quem não sabia o que fazer, fazia administração. E tomara que tenha mudado isso, porque é tipo um preconceito meio esquisito, mas assim. eu não acho tão preconceito não, cara, porque a administração te dá uma formação genérica, é bem mais genérica, assim, você pode trabalhar com um monte de coisa. Em várias áreas, E um monte de gente trabalha e faz administração, é um bom profissional. Sim, total, mas na época era isso, se você não sabe o que fazer, você fazia administração. Porque engloba muitas coisas. Ela tá apoiada no meu ombro. Se eu sair, será que ela cai? Ela tá na expectativa do Feroz largar a bolinha com o petisco pra ela ir pegar. Exato. Aí, beleza. Aí eu falei, putz, eu não queria fazer administração. Aí eu fiz um teste vocacional
com a minha psicóloga e deu psicologia. Ela deu 3 sugestões, eu só lembro de 2. Deu psicologia e relações públicas. E aí eu pensei, não consigo lidar com os meus problemas, como é que eu vou conseguir lidar com os problemas dos outros? E, assim, eu entendo que existem técnicas e, obviamente, todos os psicólogos têm todo um cuidado, um estudo e tal, mas é que na época da minha superficialidade do conhecimento, eu falei, não consigo, eu tô me matando aqui pra conseguir entender a minha cabeça, imagina como é que eu vou entender a cabeça do outro. E outra coisa que eu deixei muito claro, que eu não ia conseguir deixar os problemas de fora. Eu pego os problemas pra mim, assim. E pra você ser psicólogo, você tem que saber separar, senão você dá uma surtada. Aí eu falei... Também é outra coisa que acho que você aprende na faculdade, com certeza. Mas na hora eu fiquei com medo e falei, beleza, relações públicas. Aí tive um pouco de receio, porque os meus pais são relações públicas, os dois. Inclusive se conheceram na faculdade. E aí... eu fiquei, putz, mais relações públicas na família, né? Mas, dentro da área de comunicação, fazia muito sentido. Porque eu era uma pessoa que... Eu sempre fui te falar muitos, vocês estão vendo. E aí, eu falei, a área da comunicação é uma área legal. Publicidade, eu nunca gostei muito de publicidade, porque eu sempre achei que, sei lá, fazer publicidade tem a publicidade legal, mas, obviamente, você também tem que passar pela parte de fazer as publicidades bem escrota, que vende coisas erradas, coisas que não são tão legais, e que é uma coisa que, tipo, meio que feria quem eu era, sabe? Sim. E jornalismo eu fiquei meio assim, porque eu fiquei assustada com a parte da escrita, sabe? De ter que escrever. De ter que escrever em textos impactantes. Porque na escola eu era mediana. Eu era ok na escrita. Eu nunca fui, tipo, excelente aluna de redação, mas eu era ok. Aí eu falei, bom, relações públicas, tem a parte da comunicação, tem a parte da escrita também, óbvio, é muito importante. Mas numa proporção diferente, num foco diferente. Aí, depois que eu passei o meu preconceito de ser mais relações públicas dentro da minha casa, eu falei, beleza, eu vou fazer. Aí eu prestei para 2 faculdades, eu entrei em uma só, eu fiz Belas Artes. Também foi um outro trauma, porque, tipo, graças à minha grande segurança, foi muito difícil passar no vestibular. Que é uma coisa também muito comum, né? Eu conheci gente que era muito melhor que eu na escola e que não conseguiu fazer provas tão boas de vestibular quanto eu. Não que eu tenha feito, né? Mas digo, assim, pra comparar, eu não era um aluno que sobressaía na escola, muito pelo contrário. Inclusive é outro vídeo que eu quero gravar falando sobre isso aqui, que eu lembrei agora. É muito importante falar sobre isso. Como você é recompensado por ser mau aluno, às vezes. Vamos falar sobre isso num outro vídeo. E aí eu era mau aluno, assim, tipo, eu fui bom aluno no primário, assim, mas no ginásio, no colegial, eu não era um bom aluno, eu não era má aluna, eu era uma aluna mediana, mas... Só que eu era ruim em coisas, nas exatas eu era ruim, ponto. Então, tipo, isso eu era ruim, mas todo o resto, eu tinha as minhas notas até ok, assim, não era ruim. Só que o meu psicológico sempre me atrapalhou muito, então eu tive dificuldade para passar no vestibular. E aí eu consegui entrar na Belas Artes. Eu queria ter feito Casper Líbero, eu não consegui entrar, porque a Casper Líbero era, tipo, muito mais concorrida do que a Belas Artes no curso de Relações Públicas. Mas a minha grade curricular, ela era formada por, tipo, 70% dos professores que davam aula na Casper Líbero davam aula na Belas Artes. Então, do mesmo curso, né? Sim. Então, tipo, eu pensei, ok, entrei, quem vai fazer a faculdade sou eu. Porque, tipo, o ensinamento tá vindo do mesmo ser humano ali. Então, eu que vou ter que ralar ali, fazer do meu jeito e tal. A faculdade que eu fiz era semestral. Então, tipo, o primeiro semestre era meio igual pra relações públicas e pra publicidade. Tá. Na época, eu namorava um cara que entrou em publicidade, na mesma faculdade. Aí, era meio que igual, assim, sabe? Sociologia, as coisas. Era bem amplo a parte da comunicação. E que foi bem mais fácil, porque era muito parecido com aula de história na escola, sabe? Tipo, tinha muito a ver com aprender conceitos. Essa coisa
que você aprende em livro, obviamente que eu tava falando sobre sociologia no caso, mas você aprende em livro sem muito a aplicação, começo de assim. faculdade frustra mesmo um pouco a galera, porque tem que ter muita coisa teórica. Né? Depois que você vai pra... Exatamente, tanto que eu tive... eu não lembro o nome da matéria, mas era uma questão de, tipo, brasilidade, assim, sabe? Tanto que um dos meus primeiros trabalhos da faculdade foi sobre jeitinho brasileiro. E tipo, é uma coisa que muita gente fala sobre isso, ainda hoje, né? Porque ao mesmo tempo que é uma coisa boa, é uma coisa ruim. É muito ambíguo essa questão do jeitinho brasileiro, né? Eu acho que é ruim ainda porque nós somos um país muito corrupto. Se a gente não fosse um país tão corrupto, esse negócio de jeitinho brasileiro ia ser um negócio charmoso, ia ser um negócio legal. É que dentro de qual contexto você estiver falando, sim, mas é que muitas vezes o jeitinho brasileiro ele é mais voltado pro você tirar proveito de alguma coisa, você tirar vantagem de alguém, do que... Você ser esperto. Tipo, ou fazer você ser legal. Esperto no mau sentido, né? Exatamente. Engraçado, eu lembro disso. Então, o primeiro semestre foi meio assim, aí foi que começou o negócio mais sério, assim, sabe? Tipo, de botar em prática. E eu gostei muito da faculdade, foi uma coisa que eu me surpreendi positivamente com a faculdade. Com o curso ou com a faculdade? Com o curso, eu gostei muito. A faculdade era ok, já deixo meu registro aqui, naquela época já era muito caro. É uma faculdade particular. Meu pai passou 4 anos da vida dele usando cheque especial pra poder pagar minha faculdade. Quer dizer, nos 2 últimos... Isso porque você pagava metade. Nos 2 últimos anos eu... vou deixar claro aqui também, eu tive poucas experiências na área, porque na época, não sei se ainda é assim, mas na sua época também era ruim. Na minha época pra fazer estágio, você ganhava, tipo, sei lá, R$300 e o vale transporte. E a faculdade era, tipo, sei lá, 900. E aí eu precisava de mais dinheiro pra poder aliviar o meu pai, porque só meu pai trabalhava em casa, e ele passou 4 anos no cheque especial. E aí eu acabei arranjando um emprego no banco, que eu já falei aqui, tem vídeo no canal. Eu arranjei um emprego no banco porque eu ganhava um pouquinho mais do que eu pagava na faculdade. E metade desse salário ia pro meu pai. Ele falou assim, faz o seguinte, metade você me dá pra eu pagar uma parte da faculdade, que não conseguia pagar tudo, e o resto você gasta, tipo, com alimentação, xerox, livro. As coisas que eu precisava fazer, né? Tipo, o que eu precisava comprar de material pra faculdade, eu que tinha que pagar, ele não me dava esse dinheiro. Não era nem rolê, né? Porque era o dinheiro que você precisava pra faculdade. Pra faculdade. Que também é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Você vai fazer uma faculdade, a única coisa que você vai gastar não é a mensalidade. Não, você investir em equipamento não, mas é o material, né? Tipo, livro, pesquisa, né? Tipo, até as próprias xerox para poder fazer as atividades e tal. Sim. Impressão, fora que no final, a hora que você vai montar seu TCC, eu não sei se você já montou um TCC, mas é uma bica. A gente abriu uma poupança. É sério, eu abri uma poupança com uma amiga, com a Paty. Eu abri uma poupança com a Paty. Cara. Pra poder ir colocando dinheiro mensalmente. E éramos em 6, eu acho, do grupo. E aí a gente meio que estipulou um valor ali, que eu obviamente não vou lembrar. Mas a gente sabia que a gente ia ter que pagar encadernação e não sei o quê. E a gente tinha que imprimir 2 trabalhos. O nosso trabalho eram 2 blocos desse tamanho. Eu fico pirado e com isso, a gente teve que abrir uma poupança pra poder pagar isso, para poder... Porque um trabalho ficou na faculdade, na biblioteca da faculdade. E o outro trabalho tá comigo. E eu acho que a gente imprimiu 2 ou 3. E um trabalho ficou comigo. E são 2 bitelão de livro, assim. Porque, tipo, um é só o teórico e o outro é só o material. Porque em relações públicas a gente faz, por exemplo, evento, essas coisas. Então a gente tinha material de entrega. Então, por exemplo, pôster, cartaz... coisa de evento, ficha, não sei, e tudo isso tem que ser construído com o nosso logo. O nosso logo era, nossa marca chamava Da Capo, e, tipo, tudo foi construído, entendeu? Tipo, tudo, e a gente precisava entregar isso pro trabalho de conclusão de curso. Então, essas peças, né, de divulgação e tudo mais,
tudo foram impressos em papel gloss, que é o papel mais caro do universo naquela época, porque você joga muita tinta numa sulfite comum, ela, tipo, molenga e cai, né? Tipo, ela derrete. Mas fala como é que a faculdade era à noite. Eu comecei de manhã, a minha faculdade começou de manhã, e aí nos 2 primeiros anos eu não trabalhei. E aí, quando a faculdade... Acho que não. No primeiro um ano e meio eu não trabalhei. Acho que foi isso. Aí depois eu arranjei emprego no banco. E mas você, além dessas coisas aí, o que mais você estudava? O que você tinha de matéria? Eu tinha matéria de gerenciamento de crise. Porque, por exemplo, quando eu vou usar um exemplo que é muito fácil de ficar claro para as pessoas. Quando existe um acidente aéreo, quem vai falar com os jornalistas e com a família é o Relações Públicas. Tu queria fazer esse rolê? Eu pensei, sinceramente, uma época. E assim... Tu queria ser aquela pessoa ali, que vai ficar todo mundo... Que é odiada todas as vezes. Tá todo mundo porque numa a voz bad vibe da ferrada, caiu o avião. Não é fácil. Não, é que na hora da aula foi interessante o debate. Entendi. Porque o professor dividiu, assim, você é o pró, você é o contra, e foi divertida, foi dinâmica a aula. Deve ser um estresse, da. E toda empresa tem um gerenciamento de crise, tem uma área de gerenciamento de crise. Então, por exemplo, uma queda de um avião é muito drástico, porque normalmente tem morte, mas, por exemplo... um recall de carro, de peça que tá errada, Sim. de produto que saiu errado, que tá estragado, Relações Públicas que constrói a estratégia para proteger e cuidar da imagem da marca, então, né? Você deve ter estudado também um pouquinho de marketing, mesmo não indo pro marketing. Eu tive aula especificamente de marketing, acho que 2 ou 3 semestres de marketing. Eu tive psicologia. A minha professora de psicologia era a cara da velhinha do pão de queijo, sabe? Da casa do pão de queijo? É. Eu não lembro o nome dela, mas ela era a cara da velhinha do pão de queijo. E o que mais que eu estudei? Quando chegou no final, você podia ir para uma parte mais ONG, tipo, né, de organização não governamental, que também é uma parte de relações públicas, mas tinha uma parte de política. Tá. Porque políticos também têm relações públicas. Quem constrói o discurso, quem monta o discurso pro presidente falar, não é o presidente, tipo, ele dá um pitaco. Aí, ele também não monta, né? Ele vai juntando as palavras aí que ele sabe pra ver se consegue falar alguma coisa. Mas, tipo, é isso falando, sabe? Tipo, o discurso que é apresentado pros vídeos, pros pronunciamentos e tudo mais... é uma equipe que cria. E o Relações Públicas tá lá para zelar a imagem da organização, do político, não importa. Então, tipo, isso é muito legal, porque na faculdade essa parte foi muito interessante. Eu tive aula tanto de psicologia para poder lidar com gente, eu tive aula de marketing para lidar com gente e alcançar as pessoas da melhor maneira. Eu tive aula de, por exemplo, montar peça, quando você... organização de evento, a piadinha de organização de evento é que a gente organiza a fila. Pura e simplesmente, é isso. Porque as públicas organiza a fila. Organiza a fila, é isso. Então, tem um lugar que não tem, tá bagunçada a fila, você fala, tá faltando o quê? Relações Públicas. E eu costumo fazer isso mesmo, eu vou organizando mesmo, não faço por mal. E é meio que acontece. Mas organização de evento tem relações públicas. Então, tipo, tinha a parte de eventos, a gente teve uma parte de eventos, tanto que meu TCC foi baseado também nisso. A gente fez um trabalho para uma ONG, que existe, uma ONG de verdade, que é uma ONG que é dentro de uma comunidade, e uma ONG de música. E a gente teve que criar evento, e por isso que teve peça e tal. E foi muito legal. Eu tenho a DVD do meu TCC, o Diego já viu. Tipo, não precisa aprender. Assim, eu não fiz ele assistir o TCC inteiro, mas no final. A Daphne novinha lá. E no final foi muito bom que tava todo mundo de preto e só eu tava com um vestido com uma estampa pastel, mas só eu que tava destacando ali no palco. E no final teve uma apresentação da turma da ONG, assim, tipo, eles dançaram no palco, fizeram uma apresentação de hip hop. DVD? Tá aqui, eu acho.
Tá por aqui. É que aqui a gente não tem mais DVD, né? Mas tentar ver isso aí, porque a gente podia gravar de alguma gambiarrinha, gravar com o celular, a tela e tentar botar aqui. Não sei, a gente não tem nada que role isso. Eu não sei se o HD ou o celular... vai estar aqui. Mas é isso. Mas eu acho que foi muito legal. Eu acho que relações públicas é uma área... eu me surpreendi bastante, porque é uma área da comunicação que é bem mais mão na massa, assim, do que... Você ficar na frente do computador montando as peças, que obviamente são muito importantes, não tô tirando o critério de preferência da publicidade. E também é um lugar que você escreve também, textos são importantes, mas a real mão na massa mesmo, de botar em prática as coisas, tanto que é uma coisa que eu sempre falo pra você, eu falo assim, me dá o que fazer, me fala o que a gente vai fazer que eu boto em prática. Tipo, a gente é muito assim, né? Tipo, o Diego, ele é mais na parte da criação, do teórico, e eu falo, beleza, criou daqui, eu faço, é meu, eu que vou botar na mão, eu que vou arrumar as coisas, eu que vou alinhar o negócio, eu que vou preparar o espaço, porque, tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho muito legal, e eu quis ir pra área de evento, mas paga mal, é isso que eu queria dizer. Essa é uma coisa louca também, né? Eu, quando eu fui fazer educação física, eu fiz pouca pesquisa, assim, de quanto ganha um professor de educação física em determinados... O que era muito importante. Mas a gente não tem acesso, né, cara? Vê como a gente é tonto quando a gente tem essa idade, tem que escolher uma faculdade. A gente agora não. Mas a gente não é tonto, a gente é novo, a gente não tem experiência de vida, a gente não conhece pessoas. Não. Aí as pessoas falam, eu tenho um conhecido que é professor de educação física, fala com ele. Aí tu morre de vergonha de falar com a pessoa, porque o cara já é adulto e você tá passando da fase de adolescente, então você não vai falar, você fica retraído e tal, enfim. Mas é isso, cara, a vida ensina. Tomara que esse vídeo chegue em alguém que esteja pensando em tomar a decisão e ajude a tomar essa decisão. Eu acho. O que você falou, porque no final das contas você também não foi trabalhar com relações públicas, você já me contou, você teve que pagar a faculdade, isso te impossibilitou de fazer estágios que ganhava menos. Ou eu fazia a faculdade e trabalhava para pagar a faculdade, ou eu ia trabalhar, fazer estágio. E acabei não fazendo estágio, não fui trainee, porque aí depois nem tinha, né, trainee muito na época, era muito difícil. Mas enfim, também sua vida tá tudo certo, você tá feliz. Não, e hoje eu uso bastante, assim, as coisas que eu aprendi. Outro dia eu vi um comentário de uma menina no meu Instagram falando que eu era muito simpática. E aí eu achei muito engraçado, porque eu tento, obviamente, eu tenho, esse é um defeito, mas é também uma qualidade, porque eu sempre tento deixar as pessoas à vontade, deixar as pessoas felizes. Eu sempre sou muito boazinha, sabe? E eu acho que, não que todo relações públicas é sempre bonzinho, mas é isso, você, tipo, meio que você aprende a massagear o outro, assim, sabe? Porque você vai estudando como dar notícias ruins ou tentar resolver, ou tentar melhorar a notícia ruim, entendeu? Então, tipo, eu acho que meio que talvez tenha um pouco a ver com o que eu aprendi, mas eu uso hoje muito do que eu aprendi na faculdade, com que eu trabalho hoje, mesmo não tendo trabalhado, feito estágio. Hoje as agências de publicidade, né, a agência que trabalha com influenciador também, relações públicas também são contratados nessas agências, que são muito bem-vindos. Então, mas na minha época não existia influenciador, não existia YouTube como existe hoje, e não existia esse cargo, sabe? Essa posição para relações públicas. Era tudo mato. Era tudo mato. E antes eram relações públicas de uma multinacional, você era bem sucedida. Você eram relações públicas de um candidato, e aí você era muito bem sucedido. E tipo, sei lá, eu dou graças a Deus que hoje tem esse novo posto para relações públicas, porque olha, deixa eu te contar que... Eu também dou graças a Deus que hoje eu posso fazer o que eu faço. É isso. Mas... Falei um monte, né? Não, enfim, acho que ficou bom. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o curso da Daphne, deixa aqui embaixo, Relações Públicas. Se vocês tiverem dúvida também sobre o curso de Educação Física, tem um vídeo aqui no canal que a gente já fez. Procura Educação Física, canal dos Goiabas, que você acha. Enfim, e a gente vai providenciando aí mais vídeos. Eu quero falar sobre essa questão de ser mau aluno e ter esse reforço positivo por ter sido mau aluno em algum momento na escola. Acho que a gente pode gravar. Vamos emendar já. É isso. Com a mesma roupa. Beijo.